Bom dia, tudo bem com você? Como é que estão as coisas aí? Eu espero que bem, eu sou o André Godoy, esse aqui é o canal Dinheiro. Hoje é dia 13 de setembro de 23, quarta-feira. Você já ouviu falar de uma história antiga? Os antigos contavam muito isso pra gente quando a gente era criança, que se você fizesse isso e batesse uma rajada de vento, você ia continuar assim pro resto da sua vida. Não sei se você já ouviu isso. Eu, quando era criança, ouvia isso. Certamente os adultos falavam isso pra gente parar de ficar com a besteira, né? Toda hora ficar fazendo assim na frente de visita e tal. Bom, a gente cresce e a realidade se impõe, né? A gente aprende que certas coisas simplesmente não fazem sentido. Isso vale para uma criança e isso vale para nós adultos também. Uma das besteiras que a gente sempre ouve muito, é que educação constrói um país. Já deve ter ouvido isso milhões de vezes, né? Que se tivéssemos um povo educado, tudo seria diferente, tá. Bom, isso é a versão adulta. Essa história de que educação constrói o país, isso é a versão adulta daquela besteira lá para criança. Tá? É uma coisa que simplesmente não se sustenta. Você pode estar estranhando esse meu discurso um dia depois de eu colocar aqui um vídeo metendo pau no Lula, que o Lula, além de ser bandido e tal, é analfabeto. Né? Você deve estar pensando, pô, André é incoerente. Ontem mesmo ele estava aqui criticando o analfabetismo do Lula, né? Então, eu estava mesmo criticando o analfabetismo do Lula, só que tem um detalhe. Criticar o analfabetismo do Lula não é a mesma coisa que dizer que se ele fosse uma pessoa com 30 diplomas, ele seria um ser humano melhor. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? O que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que ensino, né? Eu não gosto da palavra educação. Educação é coisa de pai e mãe, né? Mas ensino, quando eu falar ensino, entenda educação, né? Lá fora o mundo fala educação, eu prefiro falar ensino. Ensino é uma condição necessária para você criar uma sociedade civilizada, mas não é uma condição suficiente. É necessário, mas não é suficiente. É perfeitamente possível você ter um povo com um elevado grau de instrução e a sociedade é um fracasso moral, econômico, político, tudo. Você quer um exemplo disso? União Soviética. A União Soviética era um lugar onde você encontrava os melhores matemáticos do mundo na época. Alguns dos melhores físicos. Né? E a sociedade era um horror, aquilo era um horror. Era ali, eu sempre digo, o pior país que já existiu na história da humanidade. Ganhava de Coreia do Norte, ganhava de qualquer coisa. Outro exemplo. Índia. Você sabe, a Índia tem uma história interessante. Ela passou por um regime socialista também, não sei se você sabia disso. E, inclusive, esse regime socialista foi o regime que acabou com os tais dos marajás. Você já deve ter ouvido falar que existia uma casta na Índia, lá na tradição deles, na cultura deles, dos marajás e etc e tal. E aí vieram socialistas, né, com a sua inteligência de um pacote vazio de bolacha e falaram, não, vamos acabar com essa história de que uns são melhores, vamos acabar com os marajás. E aí eles destruíram toda a estrutura social da Índia. Né? E fizeram lá programas de ensino, papapá. Também durante um zilhão de anos e ainda hoje uma sociedade que, pelo amor de Deus, o grau de pobreza daquilo é avassalador. Né? E é uma sociedade em que você vai encontrar durante muito tempo. Né? Eu não sei se isso era uma realidade ou se era uma brincadeira, mas durante muitos anos se dizia que a Índia era o país que tinha a maior quantidade de PhDs por metro quadrado no mundo.
né? E um país paupérrimo. Por que eu estou falando tudo isso? Estou falando tudo isso para desfazer o mito de que educação igual a progresso, educação igual a riqueza. Educação não é igual a progresso, educação não é igual a riqueza. Não é. Educação não é acesso para a riqueza, ela sozinha não vai garantir nada. Absolutamente nada. Como que eu sei disso? Bom, todos os exemplos que eu citei, você vai para Cuba, você vai ser provavelmente transportado por um taxista que tem, sei lá, uma graduação em engenharia mecânica, coisa do tipo. Tá? O que não falta no mundo são exemplos disso. Aí você me pergunta, bom, André, mas e aí? Se educação não é garantia de prosperidade econômica, então o que é garantia de prosperidade econômica? Bom, garantia de prosperidade econômica é o livre mercado. Nós estamos aqui falando sobre isso há 1 milhão de anos, né? O pessoal aqui do nosso lado já fala isso. Se você contar com os espanhóis lá de Salamanca, já vai para 600 anos. E ninguém nos ouve. Ninguém nos ouve. É o livre mercado o único instrumento capaz de criar riqueza no mundo. A educação não faz isso. Ela sozinha não faz isso. Essa história de que educação liberta, tal, não sei o quê, mais ou menos. Educação liberta e educação enriquece se ela estiver dentro de um contexto de livre mercado. Uma pessoa que tem longos anos de banco escolar terá condições de prosperar? Sim, se ela estiver numa sociedade de livre mercado. E não, ela não vai prosperar se ela estiver numa economia socialista, por exemplo, ou com viés socialista, como foi o caso da União Soviética, como foi o caso da Índia. Por exemplo, a Índia, uma curiosidade aqui, o governo socialista, ele investiu horrores, né, na formação de PhDs e tal, a brincadeira que eu falei, quanto, né, tinha mais PhD por metro quadrado que qualquer outro país do mundo, a Índia. Só que, enfim, os governos foram se sucedendo, né, chegou uma hora que o tal do governo socialista caiu fora, e os novos governos, eles ficavam intrigados com isso, porque eles percebiam o seguinte: quanto mais eles investiam em, como se diz, educação, né, ensino, mais pobre a Índia ficava. Quanto mais dinheiro eles punham em ensino, mais pobre a Índia ficava. Quanto mais PhDs eles formavam, mais pobre a Índia ficava. E os caras não conseguiam entender. O que está havendo? Por que isso? Pela falta do livre mercado. Como assim, André? Muito simples. Uma sociedade gasta fortunas para formar um engenheiro, por exemplo. Uma vez formado, esse engenheiro é uma pessoa altamente capacitada para criar novos produtos, gerar valor para a sociedade. Se ele vive numa sociedade socialista, ou com viés socialista, como é o Brasil, apesar que o Brasil acho que é socialista, né? Acho que dá para dizer que é socialista, sim. Se ele vive numa sociedade como essa, todo esse potencial que ele tem não vai servir para nada. Por quê? Porque não haverá empresas. Não haverá empresas pesquisando. Ninguém vai ter interesse, por exemplo, em pesquisar novos produtos. Por quê? Porque as leis de patentes são muito frágeis ou inexistentes. Propriedade intelectual, ninguém respeita, ninguém... E por aí vai. Você vai ter vários pontos negativos dessa sociedade em que esse engenheiro vai olhar e vai falar, bom, eu sou inútil aqui. Imagine, por exemplo, você pegar um engenheiro e você botar esse engenheiro dentro de uma gruta, de uma caverna de selvagens lá de aborígenes, lá da Austrália. Esse cara vai ser útil para praticamente nada. Certo? Esse é o ponto. Quer dizer, quanto mais primitiva for a sociedade, mais inútil é um engenheiro. Simples assim. Então, o que acontece em países como a Índia, por exemplo? Quanto mais ela investia na formação de PhDs, mais pobre ela ia ficando. Por quê? Porque você formar um PhD em alguma coisa custa dinheiro, e uma vez formado, esse cara não era capaz de devolver para a sociedade o investimento que fizeram nele. É muito simples isso. E por que ele não conseguia devolver? Porque não existia livre mercado, não tinha indústria, não tinha emprego, não tinha nada. O cara foi dirigir táxi, certo? Como é que ele vai retornar o investimento que a sociedade fez nele
se ele vai virar motorista de táxi? É muito difícil. Veja, não estou falando mal do motorista de táxi, estou falando o seguinte, que é um outro patamar de renda. É um outro patamar de valor agregado. Capitalismo, a gente já falou aqui, a economia de mercado, é sobre inovação, ou seja, é justamente sobre esse pessoal de que eu estou falando, os engenheiros, os computólogos, por aí vai. Se você não tem um livre mercado que cria um ambiente de negócios e que absorva esse pessoal com elevada qualificação, investir na formação dessa gente é jogar dinheiro no lixo. Para que você vai querer um astrofísico se você é a Índia, por exemplo? Para nada. Né? A Índia daquela época, quero dizer. Hoje as coisas melhoraram 1 milímetro. Né? Não serve para nada. Ah, então vou formar mais PhDs. Ok, forme mais PhDs, mais doutores, mais especialistas, mais engenheiros. Você vai ficar cada vez mais pobre. Se você não tem um livre mercado onde você possa receber esses talentos, quanto mais investimento em ensino você fizer, mais pobre você vai ficar. Então é mentira dizer que a educação liberta, a educação vai criar prosperidade. Não vai. A educação sozinha ela não vai fazer nada. Ela é condição necessária, mas ela não é suficiente. E eu vou te dar uma prova disso que acabou de acontecer no Brasil. Exatamente tudo que eu falei até agora aconteceu recentemente no Brasil, nos últimos 10 anos, e foi noticiado na semana passada. Eu vou ler para você, é um trecho curto, tá? Não se preocupe, não é muita coisa. É uma notícia que saiu no jornal Estado de Minas, dia 4 de setembro. Eu vou deixar no link, na descrição, o link de acesso. Eu vou ler trechos aqui para você da notícia. Brasileiro mais escolarizado vê renda desabar e cai na informalidade. Pesquisa do IBGE e da FGV aponta que quem estudou mais no país foi o que mais teve queda nos rendimentos e na qualidade de emprego nos últimos 10 anos. Os últimos 10 anos foram trágicos em termos de renda e qualidade de empregos para os brasileiros que se esforçaram para estudar mais, para terminar o ensino médio ou ingressar na faculdade. No conjunto dos trabalhadores, foram esses os que mais perderam. Jovens e adultos que estudaram de 12 a 16 anos ou mais tiveram perda de renda mais acentuada que os menos escolarizados. Houve ainda abrupto aumento de informalidade entre eles, que atingiu também pessoas que estudaram de 9 a 11 anos. A conclusão é de pesquisa do Instituto Brasileiro de Economia, da Fundação Getúlio Vargas, e com base em dados do IBGE, da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, PNADC. Os resultados revelam uma economia que cria predominantemente empregos de baixa qualidade e pouco produtivos. É aquela história do cara ser engenheiro e vai dirigir táxi. Né? Isso empurra os mais escolarizados para vagas que pagam menos e que são cada vez mais informais, comprometendo o crescimento potencial do país. Então, na verdade, compromete o crescimento potencial do país não porque esses caras queiram empregos de baixa qualificação, mas simplesmente porque o país não dá chance. O país se recusa a deixar uma economia livre e as pessoas trabalharem e fazerem o que querem, então, evidentemente, os mais qualificados ficam sem opção. Certo? Eles não, é aquilo que eu falei, eles não conseguem devolver para a sociedade o investimento que a sociedade fez neles. Aí ele fala o seguinte, que, para sintetizar, os que tiveram ganho de renda nesse período aqui, que eu falei, foram os brasileiros, nos últimos 10 anos, foram os brasileiros com 1 ano de escolaridade. Veja você. Por que isso? Por causa dos Bolsa Família. Nem foi porque esses caras arrumaram emprego. Foi por causa do Bolsa Família. Então, justamente os menos escolarizados, que estão na base da pirâmide, tiveram um aumento de renda. Olha que coisa de louco, que ironia, né? Que coisa bizarra. Né? Porque o Brasil simplesmente é um país socialista, aqui você não consegue criar nada, aqui você não consegue abrir empresa nenhuma sem ter que pedir. Né? Ontem eu soube de uma notícia ridícula, que lá no Sul, os voluntários que estão socorrendo as pessoas que foram atingidas lá por aquela tragédia, esses voluntários criaram uma cozinha para
preparar marmita, enfim, atender as pessoas, né? Pois não é que a Anvisa foi lá bater nessa cozinha, encher o saco dos caras, né? Esses caras da Anvisa tinham que ter sido recebidos a martelada, na cabeça, na cara, né? De ter coragem de fazer um negócio desse, de encher o saco dos caras que criaram uma cozinha improvisada para atender os desabrigados, certo? Vontade de dar um mungo na cara do sujeito, né? Que vai lá da Anvisa encher o saco do povo. Quer dizer, é esse o Brasil. É um país em que você não vai criar nada, você não vai. E se você estudar, pior para você. Por quê? Porque de que vale você ter 30 diplomas no planeta dos macacos? Nada. Certo? Então, guarde sempre com você o seguinte: quando vier um professorzinho desses daí de sindicato de professores, esses lixos que tem pelo mundo, a POSP, sabe, essas entidades, manda o cara, desculpa a expressão, manda o cara tomar no cu. Quando ele vier falar que educação gera prosperidade, fala, ó, filha da puta, só se for pra você que mama nas tetas do Estado e vive de vender essa mentira de que educação vai enriquecer alguém. Educação não vai enriquecer ninguém. Quem vai enriquecer é a liberdade econômica. A educação é uma condição necessária, mas ela não é suficiente. Ela sozinha não faz nada. Perdoem os palavrões, mas é que esse tipo de gente não tem outro modo de se lidar. É só assim mesmo. Tá bom? Bom dia pra você e nos falamos. Até mais.